Boa tarde. Boa tarde! Hoje é dia 14 de março de 2022. Ao inverso, nos Estados Unidos, fala primeiro mês, depois o dia. Seria mês 3 do dia 14, Dia Internacional do Pi, né, que é uma letra grega que representa a razão, que é o resultado da divisão da circunferência pelo seu diâmetro, que dá aproximadamente 3,14. Ah, viu? Foi a única aula que eu lembrei de falar do Dia Internacional do Pi. É que nós é importante. É, isso mesmo. Não fale isso para outra turma. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais e os alunos que estão de maneiras presenciais, estão presentes hoje são eles: o Micael, o Igor, o Gabriel, a Ana Júlia, o Pedro, o Eric, o Matheus, a Manuela, o Enzo, o Jonathan, a Júlia, a Alana, a Adriele, a Ana Laura e a Evelyn. Os demais alunos, incluindo a Vitória, que deve, eu acho que ela vai escutar e vai chiar depois, que ela falou na aula passada que faltou ela aqui para animar a turma. Então, se ela escutou, comente aí no comentário. Se ela não escutou, nós sabemos que ela não assiste a aula nada, né? Para os alunos que faltaram, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir. Até porque é o seguinte: quem aqui já assistiu novela? Se já conseguiu assistir novela um capítulo, perder 10 e depois assistir e continuar sabendo o que está acontecendo? Mentira. Vai assistir um seriado, quero ver. Você vai ver o Naruto lá tá de um jeito, depois de 10 dias o Naruto já tá de outro jeito. Você nem sabe por quê. É só pesquisar depois. Então é importante não perder a sequência de aula. Então quando você falta, assista a aula. Não assista só as respostas, assista as explicações. Tá bom? O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática, situação aprendizagem 6. Nós vamos fazer a parte 1, primeira parte. O material também. O material é elaborado e enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. A página 9 tem um trecho lá que fala sobre a situação aprendizagem 6. Nossa, que trecho, você é louco? Parece um livro. Por fim, na situação aprendizagem 6, você irá identificar e calcular as relações de proporcionalidades dos segmentos determinados por retas paralelas, cortadas por uma transversal. O que é retas paralelas mesmo? São retas que não se encontram. O que é atravessado por uma transversal? São retas que passam pelas duas retas de maneira transversal. Certo? Então lá, continuando. E ser apresentado o teorema de Tales. Quem é esse tal de Tales? Tales de Mileto. Tá? É um famoso filósofo que ele, numa das teorias dele, ele conseguiu provar. Eu aprendi isso aqui com o professor Davi. Presta atenção. Você já conhece o professor Davi? Ele é o coordenador da escola agora. Ele é professor de filosofia e sociologia. Eu ficava pensando, mas por que o Tales é filósofo e ele inventou a fórmula matemática? Né? Porque a parte antigamente, os filósofos, eles começavam a pensar assim: nossa, se eu fizer isso, isso e isso, vai dar certo sempre na matemática. Aí até então, quando era teoria, ou seja, era uma teoria, era filosofia. A partir do momento que eles perceberam que era uma ciência exata, que sempre ia dar certo, deixou de ser filosofia e virou matemática, tá? Então, por isso que existem muitos filósofos que inventaram formas e teoremas, inventaram fórmulas e teoremas que a gente usa na matemática até hoje. E Tales de Mileto não foge disso, tá bom? Além disso, a situação aprendizagem encerra com características de semelhança de triângulos, para que tais condições de semelhança sejam suficientes. Opa! Com quem? A Vitória foi embora. Foi. Beleza, então. Obrigado. Nada. Continuando, então.
Habilidade, é uma habilidade nova. Qual é a habilidade? EF09MA24. Identificar e calcular as relações de proporcionalidade dos segmentos determinados por retas paralelas cortadas transversais. Teorema de Tales. Marque bem esse nome. Objetos de conhecimento. Demonstrações de relações entre os ângulos formados por retas paralelas interceptadas por uma transversal. Ferramentas que podemos usar. Régua. Todo mundo conhece a régua, né? A minha é de 20 centímetros. Ah, a minha de 30, dá certo. Dá certo também. Lembra do que é transferidor? Sim. O que é um transferidor? É tipo uma régua também. É uma régua meia lua ou uma lua completa. O que veio no kit de vocês é meia lua, igual a essa. Eu, quando eu tinha idade de vocês, quando eu falava transferidor, dava tilt na minha cabeça. Eu não sabia se era o transferidor ou o compasso. Eu confundia com o compasso o transferidor. Tá? Mas eu confundia pelo nome, eu não conseguia memorizar qual era qual. Né? Então não é só vocês que sofrem com memória. Eu até hoje sofro. Aí, vamos à aula de hoje então. Tchau, Ricardo. Tchau, Isabela. É dor de cabeça, tem uma mulher tão bonita. Obrigado. Eu vou mostrar pra ela o vídeo depois. Ela vai ficar alegre, Júlio. Fala de novo, Júlio, um pouco mais alto. É a dor de cabeça, tem uma mulher tão bonita. Obrigado. Tive sorte. Viu? Fui abençoado por água benta. Olha lá, página 24. Quem que tá peidando lá? Meu Deus do céu. Diz o ditado, quem peida por cima tá entupido por baixo. Olha lá, esqueci que tava gravando. Desculpa quem tá assistindo pelo YouTube. Atividade 1, tirolesa. Atividade 1, tirolesa. Atividade 1, tirolesa. Olha lá, vai que vergonha. Oba! A tirolesa, originária da região de Tirol. Por que será que o nome é tirolesa? Porque eles deram o nome de tirolesa. Parecido, né? Se fosse criado em Guapiara, provavelmente seria guapiaresa. Né? Tô brincando. Mas deve ser por causa de Tirol, tirolesa, certo? Lá numa cidade na região da Austrália. É um meio de transporte. Você sabia que tirolesa é meio de transporte? É um meio de transporte individual para travessia de rios, lagos e desfiladeiros. Muito usado em diversas partes do mundo. Presta atenção. Constituiu-se de um cabo de aço aéreo ancorado entre dois pontos, no qual o usuário, preso a um cinto especial, se desloca através de roldanas conectadas por mosquetões a um arnês. O que é um arnês? Uma espécie de cinto de segurança para escalada. Atualmente, a tirolesa é uma atividade esportiva de aventura. Quem aqui conhece o Parque Pesqueiro Borges? Lá tinha tirolesa, tem ainda? Tem. A tirolesa é mais curtinha lá. Professor, mas não atravessa o rio nada, cai dentro do tanque. Aquela tirolesa é para se divertir. A pessoa desce da tirolesa e cai na água. Geralmente ela é usada para atravessar rios, desfiladeiros, né? Quando tem um vácuo, assim, um vácuo não. É um precipício entre duas montanhas, né? Eles atravessam, certo? Sério mesmo agora, quem aqui nunca ouviu falar de tirolesa? Todo mundo conhece. Principalmente que já joga Free Fire. Todo mundo conhece. Tem na Free Fire? Tem. Então todo mundo conhece mesmo. Só eu que não conhecia do Free Fire. Então lá, é que senão eu ia procurar um vídeo de alguém fazendo tirolesa. 1.1. Senhor Antônio possui um parque com atrações radicais. Entre elas, uma tirolesa que tem seus pontos de sustentação em dois postes paralelos, colocados a uma distância de 40 metros e unidos por um cabo de aço de 50 metros, conforme a figura. Mas calma aí, pensa comigo.
Se uma tirolesa, um poste do outro tem 40 metros de distância, por que ele usou 50 metros de cabo de aço? Porque ele Não. Então, por que Oi? Não, vai por mim. Tá certinho começando a pôr. Não enrolou nada. Por que tem 10 a mais aí? Não enrolou. É 10 metros de cabo de aço. Não, olha o desenho. Por quê? Falei? Por quê? Entendi nada. Tem que ir e voltar. Por que ele usou 50 metros? Olha no desenho. Dá pra entender no desenho. Oi? Inclinação. Um poste é maior que o outro. Aí 40 metros não ia dar. Quando você tem uma inclinação, o cabo de aço vai ser maior. Quanto mais alto for, mais cabo de aço ele vai usar. Quem tá tão inclinado, seu E mais baixo. Né? E daí, agora se os dois estiverem na mesma altura, Não dá pra desligar. ah, viu? É isso mesmo. A turma fica vendo tirolesa só em, como que é? Em Free Fire. Acha que depois a pessoa pega, senta aqui, ó. Aqui tá o cinto. Né? Ai, meu Deus do céu. Vai que eu desenho o homem se enforcando aqui. E vamos falar que é... Ó, aqui tá o hominho sentado na cadeira. Certo? O hominho tá sentado na cadeira. Agora ele se solta. Como que ele vai subir? Não, não vai subir. Ele vai voltar, vai descer, vai vir a pé até aqui. Vai subir a escada, vai se pendurar aqui. E aí... E se tiver um Pum, precipício, vai parar aqui, ó. morre. Tá? Ele para ali, não para lá no chão, não. Se ela estiver na mesma altura, ele sai daqui, anda um pouquinho. O que o cabo de aço Se faz? tiver um precipício. Fica o bichinho parado aqui no meio. Se tiver um precipício. Um precipício tem que ser maior que o outro, para dar uma queda. Quando eles fazem na mesma distância, eles são presos no cabo de aço e uma corda para puxar. Aí eles não descem a tirolesa, eles andam pela tirolesa. Tá, mas não é esse aqui. Vamos lá o exercício aqui. Eu discuti muito sobre a tirolesa, só por curiosidade, porque a gente tem que ver o exercício. Senhor Antônio possui um parque com atrações radicais. Ah, tá, já li essa parte. Então, tem 40 metros de distância um do outro e 50 metros de cabo. Aí vem a pergunta. Continuando na página 25, certo? A fim de tornar essa tirolesa mais radical, mas mantendo a sua inclinação, o maior poste será trocado por um poste mais alto, que está paralelo ao menor, aumentando a distância entre os dois postes de 60 metros, conforme a figura 2. Então, olha lá. O que ele fez? Ele manteve a inclinação, sim ou não? Sim. Teve um aluno, não lembro que ano, que falou bem assim, mas professor, se o rapaz for descer aqui da tirolesa, cadê? Tá descendo a tirolesa aqui, pá, ele vai se esborrachar nesse poste. Não, eles vão tirar esse poste, tá? Vai ficar só os dois, tá? Então por isso que ele tá meio branquinho ali, tá? Porque ele foi tirado. Mas aqui, presta atenção. Aí, tem já a pergunta ou tem ainda a pergunta? Vai vir a pergunta ainda aí? Não tem a pergunta aí? Não. Ué? Tem sim, vocês que não prestam atenção. Mas nessa modificação, o senhor Antônio precisará trocar o cabo de aço aéreo. Para isso, ele foi lá na loja e comprou quantos metros de cabo? 120 metros de cabo, certo? Será que ele comprou a quantidade suficiente? Sim. Justifique sua resposta. Bom, a matemática existe para isso. O caboclo vai, eu vou fazer uma tirolesa maior. Vai lá, compra o cabo, depois pagou R$1.000 no cabo lá. Chega lá, comprei o cabo muito pequeno. Ó, tomou no nariz. Isso que eu ia falar, não dá para emendar cabo de aço para tirolesa. Senão a pessoa tá bem alegre, descendo, daqui a pouco, vai vir um capoteiro no meio do ar lá. Né? Já pensou o capote no meio do ar lá? Não dá. Cabo de aço não dá. Tem que ser. Porque na hora de passar a rondana, é perigoso ele travar e a pessoa se enforcar ali no meio do caminho mesmo. Cabo de aço de tirolesa tem que ser único, tem que ser sem emenda. Tá? Então o que acontece? Se o senhor Antônio for um cara que sabe matemática, ele não vai tomar prejuízo, ele vai calcular antes. Ele não vai nem comprar cabo sobrando e nem cabo faltando. Então o que acontece aqui? Presta atenção. Aqui são retos
retas paralelas. Tem retas paralelas aqui? Sim ou não? Sim. Sim. A reta paralela é os postes. Tem um poste aqui e um poste aqui, certo? Um maior do que o outro, certo? Aí eles saem do chão. Aqui tem uma reta transversal, sim ou não? Sim, essa é uma reta transversal. Aqui não tem outra reta transversal? Sim. Então eu tenho duas retas paralelas, que são os poste A e o poste B. E tenho quantas retas paralelas? Duas. Tenho transversal, desculpe. Tenho duas transversais, o cabo de aço e o chão. Tá, presta bem atenção. Vamos ler aqui o enunciado de novo. E aqui tinha um outro poste, não tinha que era paralelo? Sim. Então o que acontece agora? Presta atenção. Eu tenho três retas paralelas aqui e tenho duas transversais. Essa transversal aqui tinha 40 metros aqui e quantos metros aqui? 60. Certo? Aqui em cima eu tinha 50 metros. Agora eu vou ter quantos metros a mais? X. Então tem duas maneiras de você resolver, certo? A primeira maneira é fazer uma regra de 3, que é aquela que você já conhece de diretamente proporcional e inversamente proporcional. Só que nós vamos usar somente a diretamente proporcional, a regra de 3. Então olha lá, para quando tinha uma distância, as grandezas é distância dos postes e cabo de aço. Então distância dos postes e cabo de aço. Qual é a primeira distância que eu tenho do cabo dos postes? 50. Não, 40 metros era o original, né? Para 40 metros, quantos metros de cabo de aço precisava? Quantos? Olha no desenho. Para 40 precisava de 50. Fala alto. Não fica emocionado não com a Água Santa, com qual é o nome do time do Ituano. Cadê? Perdi a caneta. Alguém vê onde que eu estou riscando? Achei. Então aqui era 50. Agora, ele vai precisar de mais... Quantos? 60. Então vai aumentar quantos? X. Regra de 3. 40 vezes cruza e multiplica. Primeiro multiplica sempre a sua incógnita. Jonathan, o que é uma incógnita mesmo? É um valor. Jonathan, o que é uma incógnita mesmo? Isso, é que eu não sei. Eu sabia que ele ia acertar, ele estava olhando lá para a porta. Então, Jonathan, presta atenção. A incógnita é o que eu não sei, mas eu posso descobrir. Então vamos lá. Fica 40 vezes o x. 40x igual. E o outro, cruza e multiplica. Fica quem vezes quem? 60 vezes 50. Parece um 9 lá, mas é 5, tá? Opa! 40x é igual 50 vezes 60. Vou contar um truque para vocês aqui, ó. Se faz aqui 6 vezes 5. 6 vezes 5 dá quantos? 6 vezes 5. É isso, Ana, fala alto. 30. Você está muito longe para me escutar hoje, Ana. Quanto zero aumento? 2 zero, pronto. Errou quem somou aí, hein? É vezes. Ah, meu senhor, não acredito no você está mentindo. Então vamos lá. O Eric sempre pensa que eu estou mentindo. 60 vezes 50? 3.000, certo? Agora, eu quero descobrir o valor de 1x só. O valor de 1x só, como que fica? X é igual 3.000. O 40 estava multiplicando, passa para lá o contrário da multiplicação? Divisão. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. 300 dividido por 4. Pensa assim. 300 divide pela metade de 300. 150 divide pela metade de novo. 75. Ah, mas o Pedro é mentiroso. Então vamos calcular aqui. Vamos calcular, porque às vezes o Pedro chutou o valor só. Cadê minha caneta? Alguém tá vendo que eu tô riscando? Achei. 300 dividido por 4. Nós vamos fazer o algoritmo correto da divisão. Sabe aquele negócio? Abraço vizinho. Esquece isso. Isso aí é truque que a gente usa para ficar mais fácil. Como que é o algoritmo correto da divisão?
Na tabuada do 4, quem vezes 4 chega perto do 3 sem passar? 0. 0 vezes 4 dá 0. 3 que tira 0, 3. Abaixo 30. Ah, o 0. Abaixo o 0. E se abaixou, tem que... Ah, então por isso que fala abraço o vizinho, porque eu pulo essa etapa, abraço o vizinho se pula essa etapa. Quem vezes 4 chega mais perto do 30 sem passar? Que é 5 o quê? 7. 7 vezes 4, 28. 0 que tira 8 não dá, né, Jonathan? Empresta do vizinho, fica 2, aqui fica 10. 10 que tira 8. 2. Sobra na... 2 que tira 2. 0. Alana, abaixou o 0, o que eu tenho que fazer? Abaixou? Ah, Alana. Adriele, abaixou? Tem que resolver. É um bordão nosso aqui, né? Usa tudo quanto é aula. Já tô quase registrando lá na patente lá para ganhar dinheiro se alguém começar a imitar nós. Então, 5 vezes 4, 20. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. Tem mais alguém para baixar? Não. Meu resto é 0? Acabou minha conta. Se não fosse 0, eu ia continuar dividindo. Ah, o 0 esquerda não vale? Nada. Chamou você de 0 esquerda, pode ser inovadora. Não brigue nada. É feio brigar. 0 esquerda quer dizer que não vale nada. Então, quantos que deu aqui? 75 metros. Agora eu pergunto de novo. Aqui o X deu 75 metros. Ele comprou 120 metros. Deu ou não? Sim ou não? Sim. Por que não? Falei não. Faltou 5 metros. Porque tem gente olhando 75, é absurdo, do céu dá. Só que vocês têm que ver o seguinte. Eu descobri 75 metros só a distância nova. E eu tenho a distância antiga ainda, eu não posso usar o mesmo cabo. Então ele vai usar o quê? 75 metros mais 50. 5 mais 0, 5. 125 metros que ele precisa. Ele precisa de 125 metros. Quantos metros ele comprou? Tomou no nariz, bem feito. Não estuda matemática, vai pagar caro mesmo, né? Então o senhor Antônio, não sei quantos anos ele tem, que ele não pode falar que ele é burro, que a Júlia falou ali. Não pode falar bem feito, porque dá dó. Mas teve quanto tempo aí para poder estudar e aprender a fazer teorema de Tales, né? Outro jeito de resolver é isso aqui, ó. Presta atenção. A distância é quantos agora? A distância total. Não, a distância total de um poste no outro. 100 metros. Para 100 metros, eu preciso de X metros de cabo. Para 40 metros de chão, de distância de chão, eu precisava de 50 metros de cabo. Aí faz e multiplica aqui, ó. 40 vezes X dá 40X. 100 vezes 50, faz o 50 e aumenta 2 0. X é igual 5.000 dividido por 40. Corta um 0, corta um 0. 500 dividido por 4. 500 dividido por 4. Quem vezes 4 chega perto do 5 sem passar? 1. Vai dar 4, sobra 1. Alana, abaixou o 0, o que eu faço? Isso, aí viu? A Alana aprende sim. Tem gente que está desatento. Eu vou perguntar para quem está desatento e não vai saber responder. 2 vezes 4, 8. 10 que tira 8, 2. Abaixo o 0. Se abaixou o 0, o que eu tenho que fazer? Tem que resolver. Quem vezes 4? Opa, 5. 5 vezes 4 dá 20. Ele cismou com 5. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. Jonathan, acabou a minha conta? Ou tem mais coisa para fazer? Ixi Maria, esse está desatento. Ô, senhor, eu falei isso, né? Tem alguém para descer, Jonathan? Não. Qual foi o meu resto? 0. Tem alguma coisa para eu continuar dividindo? Não. Eu vou responder para você. Presta atenção. Nós fizemos isso há menos de 3 minutos atrás. Quando o meu resto é 0, não tem mais ninguém para baixar, acabou minha conta. Quantos metros ele precisava? 125. Então ele comprou errado. Bem feito. Não estuda? Não calcula? Ah, mas eu não estudei. Como que eu faço? Paga para alguém. Já que tem dinheiro sobrando, vai lá e paga para alguém calcular para você. Certo? O Enzo
a Júlia, quem estuda, todo mundo aqui que está estudando, está se esforçando, vai poder ganhar dinheiro dos senhores Antônios do futuro aí que não vai saber estudar. É lógico que o vendedor não vai fazer o cálculo para você, porque para ele é melhor que o CR. Se compra 120 e depois compra mais 125 dele. Tá bom? Então vamos ficar atento nisso aí. Olha lá. Então, subiu a resposta, vamos ler aqui com atenção a resposta. A regra de 3 ali em cima, ó. Para quem fez isso aqui, se alguém fez esse registro, não esquece de colocar setinhas aqui, mostrando que você tem que cruzar e multiplicar, tá bom? 40x é igual a 50 vezes x, 40x igual a 3.000. Então eu mostrei de duas maneiras de resolver. Primeiro, você descobre o valor total do cabo. Primeiro quanto que ele vai comprar a mais. Ele tinha 50, vai comprar mais 75. Lembrando que ele não pode emendar o cabo, então tem que ser 125. E o outro jeito que eu falei, você acha direto o resultado. Meu Deus. Pronto, podemos ir para o próximo? Espera um pouquinho para o registro. Vou esperar um pouquinho para o registro. Pause para registro. Ah, senhor, mas daí o senhor nem precisa. Continuando. Boa tarde. Página 25 ainda. Vamos prestar atenção para a hora que eu perguntar não ficar distraído. 2.1. Quando queremos saber se determinado curso de faculdade tem grande concorrência, precisamos obter a relação de candidatos por vaga, que é a razão do total de inscritos no vestibular, dividido pelo número de vagas oferecido pela instituição. Por exemplo, quando eu fui fazer Ciências da Computação, em 2000, que eu fiz o vestibular, comecei a estudar em 2021, eu fiz lá em Santos. 2001, falei errado. 2001, fiz em 2000, comecei a estudar em 2001. Aí era assim, tinha na época 280 vagas, certo? Tinha 280 vagas. Inscritos, quantos que eram inscritos? Não, era 4.200 alunos, certo? E aí, quantas pessoas estavam disputando a vaga dessa faculdade? Se faz lá assim, 4.200 dividido por 280. Tinha 15 pessoas disputando uma vaga. Eu consegui entrar, quer dizer que eu entrei, quantas pessoas que disputavam comigo não entrou? 14. Tá? De 15, um só entraria. Pela razão. Tá? Então é assim que a gente fala. Você vai fazer um concurso. Tem uma vaga só e 40 inscritos. Qual é a relação? Quantos por vaga? Quantas pessoas por vaga? Uma. Não, uma pessoa por vaga, daí dá uma vaga para cada um. Não, mas daí... Quantas pessoas disputando uma vaga? 40 Oi? Não, são 40 pessoas inscritas e uma vaga só. 40 por um. 40 disputando uma vaga. Ah, não, era duas vagas. Daí como que fica? Pedro? Daí 40 por 2. Não, isso, 40 por duas. Ou 20 por uma vaga. Tá? É bom quando é assim. Tem duas vagas no concurso e só uma pessoa se inscreveu. Aí você só não pode reprovar para você mesmo. Por quê? Para você entrar no concurso você tem que acertar mais da metade. Tá? Teve uma vez num concurso aí que tinha uma vaga, uma pessoa inscrita só. Ninguém passou. Essa pessoa não passou. É, daí ficou sem ninguém. Porque não pode chamar quem acertou menos da metade. Tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. A faculdade presta atenção, isso aqui é um negócio que quando vocês terminarem o ensino médio, vocês podem fazer esse cálculo para escolher qual faculdade vocês acham que tem mais chance de fazer. Ó, a faculdade A possui 3.250 candidatos para 50 vagas. A faculdade B possui 1.950 inscritos, candidatos inscritos para 30 vagas. Sabendo que um candidato quer estudar em qualquer uma dessas faculdades, faça um estudo para identificar se em uma delas ele tem a maior chance de entrar.
Vocês acham que ele vai ter a chance de entrar maior chance de entrar na A ou na B? Como que eu faço esse cálculo aqui? Vamos lá. É uma fração. Quem em cima, quem embaixo? Por que o 3.200 em cima? Porque ele tá... Não, é porque é maior. Porque ele está falando aqui, ó. Precisamos obter a relação de candidatos por vaga, que é uma razão do total de inscritos. Quem que ele falou primeiro? Total de inscritos ele falou primeiro. Pelo número de vagas. Então quem falou primeiro vai em cima, quem ele falou depois vem em baixo. Então a faculdade A é igual 3.250 dividido por quantas vagas? 50 vagas, tá? Aí eu posso fazer uma simplificação, corta um zero de cima, corta um zero de baixo. É a mesma coisa que eu falar que tem 325 candidatos disputando 5 vagas, mas eu quero saber em uma vaga. Então você monta a divisão. Toda fração é uma divisão. 325 dividido por 5. Vamos abraçar o vizinho para ficar mais fácil. 3 dá para dividir por 5? Não, abraça o vizinho. Quem vezes 5 chega mais perto do 32 sem passar? 6. Porque o 7 vai passar. 6 vezes 5 dá 30. Aí, 32 que tira 30, fica 2. Abaixo 5, Jonathan, o que eu faço quando eu abaixo 5? Tem que resolver, muito bem. Quem vezes 5 dá 25? 5. 5 vezes 5 dá 25. 25 que tira 5? 25 que tira 25? Ah, professor, mas como que faz? 5 tira 5, 0. 2 que tira 2, 0. Acabou minha conta, não tem mais ninguém para baixar. O que quer dizer isso? 65? Ficou na dúvida? Sabe o que você faz? Divide o de cima e o de baixo pelo mesmo número. 325 dividido por 5 vai dar 65. 5 dividido por 5 dá 1. Então quer dizer que tem 65 pessoas disputando uma vaga. 65 candidatos disputando uma vaga. Essa é a chance dele. 65 para uma vaga. A faculdade B. 1.950 alunos, candidatos, né? Disputando 30 vagas. Corta um zero de cima, corta um zero de baixo. Bom, vou fazer divisão de novo, para ver se dá número exato. 195 dividido por 3. 1 dá para dividir por 3? Não. Abraço o vizinho. Quem vezes 3 chega mais perto do 19 sem passar? 6. 3 vezes 6 dá 18. 9 que tira 8, 1. 1 que tira 1, 0. Abaixo 5. Se abaixou, tem que resolver. Quem vezes 5 dá perto do 15? 5. 5 vezes 15, 5 vezes 3 dá 15. 5 que tira 5, 0. 1 que tira 1, 0. Acabou minha conta? Quer dizer que são 65 pessoas disputando uma vaga. E daí? Qual ele tem maior chance? Os dois é a mesma quantidade de chance. Então os dois têm a mesma quantidade de chances. Mas você fala, nossa, mas ali na A tem 50 vagas. Só que tem mais gente lá tentando. Então dá elas por elas. Tá bom? Pause para registro. Eu vou ler primeiro, daí eu aperto pause para registro. Ó, faculdade A, 3.250, 50 avos. Quando você faz a simplificação, dá 65 por 1. Ou seja, 65 candidatos por uma vaga. Na faculdade B, 1.950 dividido por 30. E aí, a hora que você faz a simplificação, dividido de cima e de baixo por 30, por exemplo, vai dar 65 por 1, ou seja, o candidato vai ter 65 candidatos por vaga. Podemos observar
e chegar à conclusão que as chances são iguais nas faculdades A e B, pois são as mesmas chances. Pause para registro. Cadê meu mouse? Achei. Vamos lá, próximo. 2.2. Em dupla, não, só que não. Vocês fazem muita bagunça em dupla. Elabore um problema que envolva a razão entre duas grandezas e entregue-o para outra dupla resolver. Eu vou dar um exemplo aqui e na hora da lição de casa eu vou lançar um desafio sobre essa aqui. Então preste atenção no exemplo aqui. Em dupla, no caso vai ser individual. Eu vou dar um exemplo. Meu aluno Isaac, né? Esqueci de trocar para um aluno desse ano, mas o aluno nosso Isaac... Não, nessa turma. Era da turma do ano passado. O meu aluno Isaac comprou 10 números de rifas, de um total de 100 números. O meu outro aluno, Vitor, comprou... Vamos colocar aluno de agora, né? Para ficar legal. Pause. Continuando então, vamos lá. Olha aqui. Em dupla tá, ó. Meu aluno Enzo comprou 10 números de rifa, de um total de 100 números. Então o Enzo comprou quantas rifas, Enzo? Já esqueceu? 10, de um total de quantos? 100. De 100, muito bem. Pedrão comprou 5 números de outra rifa, de um número... Pedrão. Não, aqui embaixo, mas Enzo e Pedrão. Ah, é Pedrão. É Pedrão. Arrumando, pause de novo. Continuando de novo pela 15ª vez. Papa, ó, meu aluno Enzo comprou 10 rifas que a Júlia tá vendendo, vou inventar um pouco mais aqui. A Júlia tá vendendo rifas e tinha 100 números, a rifa dela, sabe aquela rifa que vocês venderam ano passado que eu ganhei, o bolo? Então, da Júlia tinha 100 números e o Enzo comprou 10. O Pedrão comprou 5 números de uma outra rifa que a Evelyn estava vendendo. Só que a rifa da Evelyn tinha 50 números. A Lana disse que ambos, ou seja, os dois, têm a mesma chance de ganhar. Certo? Que é 1 entre 10 era a chance. 1 entre 10 era a chance dele ganhar. Mas o Enzo... Mas o Enzo e o Pedrão insistem em brigar. Quem tem a razão? Quem tem mais chance de ganhar? É o Enzo? É o Pedrão? Ou quem está correto é a Lana, falando que os dois têm a mesma chance? O que vocês me dizem sobre isso? Quem tem mais chance? De ganhar? O Pedro, o Enzo ou a Lana está correta de falar que os dois têm a mesma chance? Os dois têm a mesma chance. A Lana está correta? Exatamente. Vamos ver aqui então primeiro. O Enzo foi começar a fazer o cálculo dele, porque ele entende de matemática. Então ele fez lá. Eu comprei 10 números de um total de quantos? De 100 números. Eu vou simplificar. Corta um zero, corta um zero. A chance dele é 1 entre 10. Isso aqui a Lana falou lá, ó. A Lana falou que era 1 entre 10. Aí o Enzo falou, o Enzo não, o Pedrão foi lá e falou, não, calma aí, eu comprei 5 de um total de 50. O Pedrão vai ter que achar uma lá. Vamos simplificar. Vamos simplificar a fração por números primos. Quem são números primos? 2, 3, 5, 7, ao infinito e além. 5, dá para dividir por 2? Não. Dá com vírgula, não pode. 50 dá, mas o 5 não dá, então nem tento. 5 dá para dividir por 3? Não. Eu não preciso nem tentar, porque eu sei que o 5 é número primo. Então eu já vinha tentar dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1. 50 dividido por 5 dá 10. A chance do Pedrão é de 1 entre 10 também. Ou seja, quem estava correto? A Lana. Os dois estão se matando à toa. Os dois têm a mesma chance. Aí abriram a rifa e nenhum dos dois ganharam. Aí abriram a rifa da Júlia e nenhum dos dois ganharam. E da Evelyn, nenhum dos dois ganharam. Mas eles tinham tanta chance? Eles não tinham tanta chance, não. 1 entre 10 não é muita chance. Tá?
Ah, eu já vi pessoa fazer isso aqui, ó. A rifa tinha 50 números. Nem puxa pra mim, pô. Certo? 50 números. Teve uma pessoa que comprou um número só. E a Júlia foi lá e comprou 49 números. É certeza que a Júlia vai ganhar? Não. Para ela ter certeza que ela vai ganhar, o que ela tem que fazer? Comprar todos. Tá? Comprar todos. Baixa esse dedo do meio. Que delícia. É, eu vi. Que delícia. Olha lá então aqui. Chances de Isaac. Agora tem que arrumar chances também. Ah, louco. Então, olha lá. Subindo a resposta com a letra bonitinha. Vamos apagar aqui. Olha lá. Chance do Enzo. 10 entre 100. Reduzindo para fração irredutível. 1 entre 10. Se eu fosse falar em porcentagem, que eu quero ser mais chique. 10% de chance. Chances do Pedrão. Conhecido também como Pedão, né? A Júlia foi digitar aqui. A Júlia foi me ajudar a digitar. Digitou tudo errado. Não dá para deixar na mão da Júlia. Olha lá. 5 de 50, ou seja, 1 de 10 também é 10%. Então a Alana estava certa. Enzo e Pedrão estão brigando sem motivo nenhum. Certo? Desafio. Se você tem uma lição de casa atrasada, traga um exercício para mim que você criou, que não seja igual de ninguém da sala. Aí eu coloco uma lição de casa feita atrasada. É uma lição de casa extra. Mas já fiz, senhor. Eu paguei um exercício. Você já fez? Traz para mim ver então. Quem já fez? Não, eu estou falando 2.2. Elabore um exercício. Quem elaborar um exercício ganha um ponto extra. Mas a lição de casa mesmo vai ser a seguinte. A lição de casa que não é desafio. É lição de casa obrigatório daí. A atividade 2. Você vai fazer o 2.1 e o 2.2. Ah, não, esse nós já fizemos, né? O professor está viajando. Atividade 3. 3.1 e o 3.2. Só eles. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.